O tema dos sonhos sempre foi um dos pilares centrais de One Piece. Desde o primeiro capítulo, a obra do Oda deixa claro que o que move o mundo não são apenas batalhas ou tesouros, mas sim o desejo que os personagens carregam. Ser o rei dos piratas, se tornar o melhor espadachim do mundo, encontrar o All Blue, desenhar o mapa do mundo inteiro. E isso ao longo da história se estende para muito além dos seus protagonistas. Quase todo personagem de suma importância possui algum tipo de sonho. Alguns são grandiosos, ser o rei do mundo, abrir as fronteiras de Wano e compartilhar conhecimento com todo o planeta. Outros são mais simples, construir uma família, reencontrar um amigo ou preservar o legado do pai. Tem até quem sonha em morrer de uma forma memorável. E ainda assim existe um personagem que permanece como uma incógnita, Dracula Mihawk. Introduzido lá no capítulo 50, Mihawk é um dos personagens mais antigos da série e, paradoxalmente, um dos mais misteriosos até hoje. Sabemos da sua força incontestável, sabemos do seu título inigualável, sabemos de sua fama que rasga os céus. Mas qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Para um personagem que é literalmente o propósito de outro, o Olhos de Gavião parece desprovido de desejos? Para a gente entender o complexo do Mihawk, precisamos olhar com atenção para tudo que realmente sabemos sobre o personagem e principalmente para as inspirações do Oda para sua criação. Fala galera, Chapéu Wolf para aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês sobre Dracula Mihawk, seu sonho e também o seu trágico passado que envolve uma morte, algo que justifica muitas de suas ações ao longo da obra, beleza? Se você gosta do personagem, gosta de One Piece, já deixa aquele like que ajuda pra caramba. Se gosta do canal também e não se inscreveu ainda, cara, se inscreve, vem fazer parte dessa gigantesca tripulação. E é isso, eu sinto que esse tipo de vídeo aqui é aquele que vale muito pela análise, mais até do que a conclusão, que não deixa de ser interessante. Então, mano, sem mais delongas, vem comigo, simbora! O Oda nunca escondeu que o Mihawk foi profundamente inspirado por elementos da literatura gótica. Isso se reflete em absolutamente tudo no personagem, seu visual, sua postura, sua casa, até o seu silêncio. Mihawk é retratado como uma figura sombria, distante, imponente e ameaçadora. É basicamente um lobo solitário, alguém que parece existir à margem do mundo. Enquanto tudo acontece, ele tá lá, mano, tomando o seu vinhozinho, relaxado, com um poder que se equipara ao dos personagens mais fortes desse universo. Mas ele quer ficar de boa, relaxado na lagoa. Ou ele quer ficar ali, né, de boa no seu castelo bizarro, assombroso, esquisitíssimo. Isso por si só já é curioso, né? Por que ele optaria por viver nessa região tão isolado de tudo? A gente precisa mergulhar mais no seu passado para entender algumas de suas decisões. E nós não sabemos onde o Mihawk nasceu, mas sabemos aí onde ele escolheu viver. Ele se isolou nas ruínas de um antigo reino chamado Kuraigana, um lugar abandonado, melancólico e esquecido pela história. Em One Piece, nada disso é por acaso. No capítulo 592, quando Kumi envia Perona para um local aleatório do mundo, ele pergunta onde ela gostaria de ir, e a descrição que a Perona dá é extremamente específica. Um castelo velho e sombrio, cheio de rancores, detalhe nisso, onde eu possa cantar maldições e absorver aquela atmosfera. E é exatamente esse pedido que o leva até a Kuraigana. Mais tarde, Mihawk explica a Zoro que aquele reino havia sido o palco de um massacre indescritível. Quando ele chegou ali pela primeira vez, o ar ainda fedia a sangue e fumaça. Havia tantos corpos espalhados pelo chão que não existia sequer um lugar seguro para pisar sem ser em um cadáver. E para o Mihawk ter escolhido esse lugar para viver é porque essa descrição de Kuraigana também diz muito sobre ele. Porque diante de tudo isso, o espadachim não demonstra horror, tristeza ou revolta. Simplesmente indiferença e tá tudo bem. Vou montar aqui minhas coisas, ligar meu PS5, ficar dentro aqui de casa o dia inteiro e se alguém vier encher o meu saco, vai ser sabugado na porrada. E isso sugere que o Mihawk desenvolveu uma apatia quase absoluta em relação à morte e à mortalidade humana, porque o mínimo que ele poderia ter chegando naquele massacre era um tipo de choque, mas a morte humana não causa mais esse efeito nele
por algum motivo. Na sua introdução, ele estava assassinando os piratas do Don Krieg simplesmente por diversão. Na sua primeira vez em Kuraigana, ele viu um mar de cadáveres e não sentiu nada. Ou ele é psíquico, ou ele passou por um evento traumático em sua infância, juventude e início ali da vida adulta, onde se construiu uma relação de indiferença com a morte. E sabendo por quais caminhos andam a escrita do Oda, qual das duas opções você acha que mais faz sentido? O cara ser um psicopata ou ele ter um passado trágico muito bem escrito que a gente vai se relacionar. Até o psicopata do Doflamingo tem um passado trágico, né? E essa apatia pelo fim da vida de terceiros ganha novos contornos quando a gente fala sobre o Mihawk e humanidade. Após passar 2 anos treinando com ele, o próprio Zoro faz uma observação muito curiosa. Ele sugere que o Mihawk mal parece um humano, e chega a dizer que o S-Hawk, um clone artificial do melhor espadachim do mundo, parece mais humano do que o próprio Mihawk. Uma máquina mortífera preparada para a guerra é mais humana do que um homem que ele conviveu por 2 anos. Essa frase é bizarra, porque objetivamente não é verdade. O Mihawk tem livre-arbítrio, não segue ordens diretas que são quase impossíveis de questionar, e tem mais, a gente viu o Mihawk rir, já vimos o Mihawk demonstrar respeito, já vimos o Mihawk mostrar compaixão, especialmente por Zoro e Perona, todas características bem humanas. Inclusive, ele se torna ainda mais humano quando nos são revelados os seus hobbies: cozinhar, cultivar plantações e viver de forma simples. Todos esses são traços profundamente humanos, então por que o Oda insiste em plantar essa ideia de que o Mihawk é menos humano do que parece, seja com essa menção do Zoro ou com todas as suas outras características que mais o aproximam de alguém desumano? Para entender isso, a gente precisa olhar para a principal inspiração do personagem, e eu acho e espero que todo mundo aqui já saiba, o maior referencial estético e simbólico de Drácula e Mihawk é o próprio Drácula, de Bram Stoker. No romance que dá origem ao lendário personagem, Drácula é um ser antigo, poderoso e isolado, vivendo sozinho em um castelo decadente na Transilvânia, que inclusive eu tive o prazer de visitar ano passado numa viagem maravilhosa, e a cidade inteira respira esse mito. Cara, é realmente incrível, um ambiente muito fantástico, e a visita no castelo foi certamente especial. Olha o bicho feio aí dentro, ai filhote de não sei o que, demônio feio demais. O ponto é que ele se cansou daquela existência solitária e decidiu partir para a renomada cidade de Londres, buscando estabelecer um novo domínio. À primeira vista isso soa como algo simples, sede de conquista, fome por poder, vontade de expandir o seu alcance sobre o mundo dos vivos. Mas leituras mais modernas da obra revelam algo muito mais profundo por trás dessa decisão. Porque a verdade é que o Drácula não está indo em direção a algo, ele está fugindo de si mesmo. Por trás do desejo de expansão existe solidão, arrependimento e a saudade de uma vida que foi perdida e nunca poderá ser recuperada. Essa interpretação ganha ainda mais força em adaptações contemporâneas, como Castlevania e principalmente no filme de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola. Nessa versão mais moderna, o Drácula não se torna um monstro por ambição, ele se torna um monstro porque perdeu a razão do seu viver. A morte de Elisabetta, o amor de sua vida, não o leva à busca por poder, ela na verdade o empurra para o desespero. A imortalidade nesse contexto não é um prêmio, não é um prazer, é uma maldição que o fará permanecer para sempre em dor, ou pelo menos essa é a interpretação melancólica que ele tem da vida. No fim, ele só quer preencher um vazio que não pode mais ser preenchido. E é aqui que entra o Mihawk. No SBS do volume 108, Oda revela uma informação importante. O Mihawk já foi conhecido como Caçador de Marinheiros. Segundo o próprio autor, esse título nasceu de um ódio profundo que Mihawk nutria pela marinha, causado por um evento traumático envolvendo uma grande traição. Tudo isso ainda é muito nebuloso como as névoas da Transilvânia, mas essa é uma informação com capacidade de mudar completamente a leitura do personagem. Porque o Mihawk não parece alguém movido por ideologias, alguém que odeia instituições por princípio, então tudo indica que, cara, isso realmente nasce de algo pessoal. E se a gente conectar com a principal inspiração para sua criação, a gente consegue encaixar
tal como na história do Drácula, a morte do amor da sua vida. E se o Mihawk perdeu alguém que realmente amava. Isso justificaria seu distanciamento emocional e social, sua recusa em criar laços duradouros, sua vida solitária nas ruínas de um castelo e sua apatia silenciosa pela morte. Quem passasse mais tempo convivendo com ele, certamente veria esse lado desprovido de emoções e talvez chegasse à mesma conclusão que o Zoro chegou, que o Mihawk praticamente não é um humano, apesar de que toda essa carga emocional e resposta até inconsciente por parte dele, certamente são traços de humanidade. Enfim, parece que o Mihawk não age como alguém que odeia as pessoas, ele age como alguém que não quer mais sofrer, que perdeu muito e não quer mais perder. E as poucas exceções, como Shanks, Perona e Zoro, não são coincidências, né? São apenas pessoas que existem ali ao lado dele sem exigir nada em troca, sem criar de fato um vínculo poderoso e emocional. Tanto que o cara treina um homem que declaradamente tem como objetivo derrotá-lo em um combate que promete ser até a morte. Inclusive, só para deixar um ponto claro, tá? Essa questão da perda do amor da vida do Drácula é algo que vem do filme de 1992, mas vale lembrar que Oda se utiliza muito do imaginário coletivo e das novas versões de alguns mitos para construir sua história. A exemplo disso, a gente tem algo muito recente, né? O próprio Ragnir, que é obviamente inspirado no Mjolnir, mais especificamente no da Marvel, porque ele tem essa mesma questão de se provar digno para levantá-lo, que não existe na mitologia nórdica original, mas sim no Thor ali da Marvel, que eu acho bem legal inclusive. Pelo que parece, diferente dos outros grandes nomes de One Piece, Mihawk não demonstra qualquer desejo de dominação. Ele não quer territórios, trono, fama, até porque ele próprio menciona que nunca buscou ser reconhecido como o melhor espadachim do mundo. Esse foi um título que outras pessoas criaram para ele. O cara só quer ser deixado em paz. Ele aprecia um vinhozinho refinado, relaxado, castelos antigos, o conforto de uma poltrona, mas também encontra prazer em plantar, cozinhar e viver de forma simples. E a partir do que uma pessoa faz, a partir do que ela deseja, a gente consegue descobrir qual é o seu sonho. No capítulo 1082, Bug acusa Mihawk e Crocodile de não serem verdadeiros sonhadores, de buscarem apenas poder, fama e dinheiro de maneira separada, mas não o lendário tesouro One Piece. No caso do Crocodile, isso é verdade, né? A gente já viu que o sonho dele, mais antigo e profundo da sua alma, era sim se tornar o rei dos piratas, como temos revelado aí nessa história de capa. Sonho esse que ele abandonou, né? Mas teve a chama reacesa pelas palavras de Bug o lendário. Mas no caso do Mihawk, essa acusação parece um pouco vazia. Só que juntando todas as peças aqui levantadas, uma resposta começa a se formar. O sonho de Mihawk não é algo grandioso, é simples. O verdadeiro sonho dele parece ser um lar, um pedaço de terra fértil, uma família feliz, uma vida simples, que ele provavelmente tentou ter, mas perdeu quando sua amada morreu. É muito trágico a gente pensar em um passado assim, mas é de tragédia que os flashbacks de One Piece normalmente são feitos. Ele não seria o primeiro e nem o último dentro da história a ter perdido um amor e ter um complexo que justifica suas ações devido a um trauma de seu passado. Talvez, por medo de perder tudo outra vez, Mihawk tenha escolhido a solidão como forma de sobrevivência. No fim, se isso for verdade, restam duas grandes perguntas. O que realmente aconteceu no passado do Mihawk e quem foi o responsável pela traição que destruiu seu sonho? Quando essas respostas finalmente vierem, é provável que nós não descobramos apenas quem Mihawk foi, mas quem ele poderia e principalmente queria ter sido. Eu acho muito legal essa ideia porque ela pega uma lacuna da história do Mihawk, né? Onde a gente tem ali uma traição, algo que aconteceu com ele, né? Muito duro, muito pesado e que passa então a justificar grande parte de sua personalidade, além de fazer uma referência direta também ali, né? Na verdade, puxar a referência do próprio Conde Drácula, que dá nome e também é a principal inspiração pro personagem. Então acho que as coisas encaixam de uma maneira interessante e por isso eu trago para vocês com a esperança também de levantar uma discussão maneira aí nos comentários, beleza? Não esquece então de comentar, deixar aquele like, se inscrever no canal, a thread original tá aqui no primeiro link da descrição
E é isso, galera. Tamo junto. Um beijo enorme pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Valeu!